Olá, tudo bem? A senhorita Jaffe, na minha opinião, foi a mais importante médium de Kardec, não pelo volume ou consistência de suas comunicações, mas talvez por isso também, mas eu me refiro especificamente por causa da influência decisiva que ela teve sobre Kardec para que ele se dedicasse a criar uma nova doutrina e viver até o fim da sua vida para aquilo que ele acreditou ser a sua missão. Este é o 4º vídeo de uma série que trata dos espíritos e médiuns da codificação. A senhorita Jaffe manifestava o espírito Hahnemann e foram as mensagens desse suposto espírito que convenceram ou ajudaram a convencer Kardec de que ele tinha uma missão a cumprir e que essa missão era codificar o espiritismo. Nós vimos no vídeo sobre o espírito Hahnemann que logo nos primeiros contatos de Kardec com as sessões espíritas, desde o começo ele recebeu mensagens da senhorita Jaffe atribuídas ao espírito Hahnemann que falavam justamente sobre a sua missão. Na biografia chamada Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, nós encontramos essa informação. Logo no limiar dos seus estudos espíritas, Rivail conheceu aquele que seria um dos mais famosos dramaturgos franceses. Rivail, se você não lembra, é o nome de batismo de Allan Kardec, né? Rivail conheceu aquele que seria um dos mais famosos dramaturgos franceses, Victorien Sardou. O encontro entre os dois se deu na casa do Sr. Rostand, situado na rua Tiquetone, número 14, onde a senhorita Jaffe recebia excelentes comunicações mediúnicas. 3 pessoas são mencionadas aqui, né? A própria senhorita Jaffe, o Sr. Rostand, na casa do qual a senhorita Jaffe provavelmente residia, ou pelo menos atendia como médium e sonâmbula profissional, isto sim, isto é certo. E também é mencionado o Victorien Sardou, né, de quem nós tratamos brevemente, tratamos brevemente, porque eu não sei se eu vou publicar antes ou depois, então deixa assim. Mas tratamos no vídeo sobre o espírito Galileu Galilei. Nesse vídeo sobre Galileu Galilei, nós vemos que Camille Flammarion, que era amigo pessoal de Sardou e que foi o responsável por um capítulo inteiro do livro A Gênese, o capítulo 6, e escreveu isso pensando estar manifestando o espírito de Galileu Galilei. Muitos anos depois, Flammarion reconheceu que ele não era médium e que tudo aquilo que ele escreveu para o livro A Gênese saiu da sua própria cabeça. E o mesmo ele afirma em relação a Sardou, mencionado aqui, né? Sardou fez uns desenhos que representavam a vida no planeta Júpiter e Kardec publicou esses desenhos na Revista Espírita, pois este Sardou apresenta a senhorita Jaffe a Kardec no mês de abril de 1856 e logo eles começam a trabalhar na revisão do Livro dos Espíritos. Quem só conhece o Espiritismo através da literatura espírita pode estranhar que em 1856 Kardec trabalhava já na revisão do Livro dos Espíritos, pois sabemos que ele só foi publicado em 1857. Acontece que o sucessor de Kardec na direção da Revista Espírita, o Pierre Guetton Lemarie, em carta publicada na Revista de Spiritualiste, ele afirma que a primeira edição do Livro dos Espíritos é de 1855. Então é provável que Kardec tivesse elaborado uma primeira versão, né, a partir das irmãs Boudin, Julie e Caroline Boudin, as suas 2 primeiras médiuns, né? Mas o certo é que já em 1856 circulava a primeira edição do Livro dos Espíritos. A senhorita Jaffe era médium profissional, atuava como cartomante e sonâmbula. Não confunde aí com esse sonambulismo de levantar dormindo no meio da noite e assaltar a geladeira, né? Sonâmbulos era como chamavam as pessoas em transe magnético, o sonambulismo provocado de acordo com o ensino de Franz Mesmer. Kardec, quando se envolveu com o espiritismo, quando conheceu, né, os fenômenos, enfim,
Ele já era magnetizador há mais de 30 anos, isso dito por ele no Livro dos Espíritos. Pois a senhorita Jaffe, magnetizada por Kardec e pelo Sr. Rustan, em cuja casa provavelmente ela morava, contribuiu para a confecção e foi responsável pela revisão do Livro dos Espíritos. Esse Jaffe, de senhorita Jaffe, na verdade é um pseudônimo. Ela adotou esse pseudônimo provavelmente, muito provavelmente, em homenagem ao Sr. Rustan. Jaffe, se você não sabe, era o nome de um dos filhos de Noé, aquele mesmo lá da Arca de Noé. Acontece que o Sr. Rustan acreditava, oh meu Deus do céu, eu não aguento mais esses assuntos. O Sr. Rustan acreditava que tinha sido Jaffe, filho de Noé, numa reencarnação anterior. E também acreditava que teria sido o ladrão que foi crucificado junto com Jesus, né? Que coisa, né? Aquele que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ficou conhecido como o bom ladrão. A tradição até deu nome para ele, né? Seria Simas. Para ver que o Espiritismo sempre foi viagem. O cara acreditar que foi Noé noutra vida, meu filho. Noé, meu filho. Noé. Eu fui Adão, então. Qualquer hora eu conto como é que foi o negócio com a Eva lá, tá? Fica esperando aí. Kardec sempre foi contrário ao pagamento para os serviços de médiuns e sonâmbulos. Acontece que na época era comum fazer disso uma profissão. E a senhorita Jaffe deve ter se mordido com Kardec e as relações entre os dois se estremeceram. Kardec só faz referência a ela na Revista Espírita do mês de agosto de 1858. Kardec elogia a participação dela, mas dá uma letra dizendo que os espíritos não aprovam tráfico que se possa fazer em sua presença. Ou seja, os espíritos não aprovam a cobrança de dinheiro. E ele diz que o dinheiro ganho com o Livro dos Espíritos deveria ser aplicado às coisas de utilidade geral. Que coisas seriam essas, eu não sei. Talvez tudo que fosse necessário para levar adiante a empreitada espírita, né, como a publicação de livros, as edições da Revista Espírita e o grande sonho de Kardec, né, a fundação da Livraria Espírita. No dia 13 de agosto de 1875, no artigo Pesquisas sobre a origem histórica das especulações reencarnacionistas dos espiritualistas franceses, isso foi publicado no periódico The Spiritualist Newspaper de Londres, Alexandre Aksakov, ele publica o resultado de uma entrevista que ele teve com a senhorita Jaffe. Aksakov, para quem não sabe ou não lembra, foi um dos mais importantes estudiosos dos fenômenos atribuídos a espíritos. O seu livro Animismo e Espiritismo está aqui do meu lado, mas eu não alcanço, então deixa assim. Ele é considerado um clássico no gênero. Nesse livro ele responde à tese do filósofo alemão Eduard von Hartmann, que defendia que todos os fenômenos atribuídos a espíritos poderiam ser explicados como manifestações do inconsciente. As ideias de von Hartmann exerceram grande influência sobre Freud, de quem eu gosto muito. Além de ter dedicado a sua vida ao estudo dos fenômenos, Aksakov também foi o tradutor de Kardec para o russo. Pois, então, nesse artigo, essa informação que eu dei agora não tenho certeza, viu? Que Aksakov foi tradutor do Kardec para o russo. Não tenho certeza absoluta, também não deve ser muito importante. Mas nesse artigo publicado por ele no periódico The Spiritualist, ele acusa Kardec de ter implantado a teoria reencarnacionista em sua doutrina de forma um tanto arbitrária, pois em outras partes, em outros grupos mediúnicos, os espíritos não ensinavam sobre reencarnação. Eu já falei isso nesse canal umas 59 vezes. 60 com essa, então. Em seguida, ele fala do seu encontro com a senhorita Jaffe. O interessante é notar que muitas das informações que ele oferece em seu artigo não batiam, não fechavam com os dados que se popularizaram sobre Kardec, sobre a senhorita Jaffe e até sobre a data da publicação do Livro dos Espíritos. Agora, com novas pesquisas realizadas, em especial
pelo Carlos Sete Bastos, um grande estudioso do espiritismo. Esse merece ser chamado de grande. Nós vemos que suas informações, pelo menos estudioso da história do espiritismo, pelo menos, né? Mas nós vemos então que as suas informações estavam corretas, o que acaba lhe conferindo maior credibilidade. Ele afirma que a senhorita Jafé foi responsável por 3/4 do conteúdo do Livro dos Espíritos e Kardec nem sequer a presenteou com um exemplar. Ele ainda diz que logo após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec deixou de frequentar o círculo de médiuns do qual a senhorita Jafé fazia parte e se apoderou de um conjunto de manuscritos que tinha levado da casa da senhorita Jafé, chamou Kardec de Lalau. Diz a lenda, repetida por todos os estudiosos mais antigos do espiritismo, que Kardec se utilizou de 50 cadernos para a confecção do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, e que estes 50 cadernos foram parar com o Canuto Abreu. Como o seu espólio só veio a público agora, recentemente, pouco tempo atrás, não sabemos ainda se esses 50 cadernos existem de fato. Eu acho que não. Se existem, poderiam ser os manuscritos aos quais Aksakov fez referência neste artigo. Mas a maior crítica de Aksakov a Kardec é que Kardec não se utilizava de médiuns de efeitos físicos. Kardec acreditou cegamente na manifestação de espíritos através da psicografia direta e construiu a sua doutrina assim. Essa carta de Aksakov rendeu réplica e tréplica nesse mesmo periódico por parte de Anna Blackwell, que foi quem traduziu Kardec para o inglês, por parte de Ley-Marie, que foi sucessor de Kardec na Revista Espírita e na Sociedade Espírita de Kardec, e que recentemente, o Ley-Marie recentemente havia sido condenado por publicar fotos adulteradas atribuídas a espíritos, foi preso, né? E também foi respondida, nesse mesmo periódico, pelo famoso médium de efeitos físicos Daniel Douglas Home. Na biografia de Kardec, feita por Henri Saussure, o seu biógrafo afirma o seguinte: a princípio, o Sr. Rivaio, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações dos Srs. Carlotti, René Taillandier, membro da Academia das Ciências, Tidima Mantese, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem, cambada de incompetentes. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, ou seja, os arranjasse. Este trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista, Kardec no caos, o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente em razão de outros trabalhos. Enfadonho e absorvente está sendo tratado esses temas, para mim, de um tempo para cá. Esse é o principal motivo pelo qual muito em breve pretendo abandonar este canal. O assunto já deu o que tinha que dar, mas vamos em frente. Se nós acreditarmos nesse relato da existência desses 50 cadernos, nós temos que concluir que esse grupo passou a exercer uma grande influência sobre Kardec, a ponto de convencê-lo não só a frequentar reuniões espíritas, que mau humor, né? Não só a frequentar reuniões espíritas, como levar a cabo um trabalho ao qual Kardec não parecia estar disposto. Surge ainda outra questão. Se isso realmente aconteceu, foi antes de Kardec começar a elaborar perguntas para levar às sessões que ocorriam na casa da família Boudin, conforme ele conta nas suas obras póstumas. Nós concluímos com isso que quando Kardec começou a formular os espíritos, são os reps dos espíritos,
Nós concluímos então, quando Kardec começou a formular questões para os supostos espíritos, ele já havia lido 50 cadernos com comunicações de espíritos. Já estava familiarizado com as ideias dos supostos espíritos, a começar pela própria possibilidade de comunicação dos espíritos e pela teoria da reencarnação. Tudo indica que Kardec foi fortemente influenciado por um conjunto de ideias já consolidado e encontrou aí talvez um sentido maior para a sua própria vida. Como nós vimos no vídeo sobre o espírito Hahnemann, foram as comunicações atribuídas a esse espírito, Hahnemann, através da senhorita Jafé, que convenceram Kardec da sua missão, conforme ele mesmo deixou escrito nas suas obras póstumas. Agora vai assim mesmo. Além disso, a julgar pelo que afirmou Aksakov, ela foi responsável por 3/4 do conteúdo do Livro dos Espíritos e possivelmente responsável pelo material do Livro dos Médiuns, que ainda segundo Aksakov, estaria contido nos manuscritos dela, dos quais Kardec teria se apoderado, né? Nós não temos como saber o que houve entre os dois para que houvesse esse afastamento e a mágoa que ela guardou. Talvez apenas pelo fato de ela fazer da mediunidade uma profissão. Que ela era profissional, não há dúvida, conforme nós vemos nesse anúncio publicado num periódico da época. Senhorita Celine, sonâmbula. Dá consulta sobre todos os tipos de assuntos durante a semana das 3 às 6 horas, domingos e feriados do meio-dia às 2 horas e todos os dias nas horas solicitadas. Basta dirigir-lhe uma pergunta oral ou escrita que lhe é transmitida por seu magnetizador para que atinja o objetivo de suas pesquisas. Pessoas que não podem vir elas mesmas podem enviar alguém em seu lugar. Nota: a senhorita Celine atende os convites a domicílio. Peço desculpas a vocês, em primeiro lugar, pelo meu mau humor, em segundo lugar, por esse barulho inesperado, que deve ser o resultado do meu mau humor, né? Lei de atração. Mas o canal está no fim, não vou gravar esse vídeo de novo, vai assim mesmo. Resta saber se Kardec se opunha à profissionalização da mediunidade como princípio ou por não querer gastar, né? Por tudo que ele deixou escrito, parece que ele realmente acreditava que o ditado de Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, que isso se aplicava à mediunidade. Esse assunto eu já abordei em outro vídeo. Se eu me lembrar, eu vou deixar ele aqui como sugestão para você. E vou deixar também como sugestão o vídeo O Caminho de Volta. Se você ainda não sabe, este canal está com seus dias contados. Esse canal surgiu com um propósito bem definido que eu procurei detalhar neste vídeo publicado lá no começo, chamado justamente O Caminho de Volta. Esse caminho já foi percorrido, né? Então tudo que eu questionasse, continuasse questionando a partir de agora, seria apenas entretenimento. E um entretenimento para você, talvez, porque para mim esse assunto já está esgotado e é página virada na minha vida. Então estou ansioso para voltar a tratar apenas de temas que realmente me dão prazer. Isso certamente não irá agradar a todos, né? Se nem Jesus Christ agradou a todos, quem é o Morelzinho, né? Aqueles que me acompanham apenas pelas críticas, pelos questionamentos, provavelmente não terão mais motivo para me acompanhar. Isso aí já deu. De qualquer forma, obrigado pela companhia até aqui, né? Mas eu vou ainda publicar alguns vídeos que já estavam planejados e pretendo retornar ao canal antigo, porque já tem uma estrutura ali, já está pronto, né? Vou tirar do ar os vídeos do antigo canal, quase todos eles com conteúdo espírita. Quem quiser assistir, assista agora. E vou começar do zero. Vamos tratar do que sobrou de bom de todo o meu aprendizado naquilo que se convencionou chamar de espiritualidade, depois de eu me desfazer de todas as crenças que considero inúteis ou, principalmente,
prejudiciais. Se for do seu interesse continuar me acompanhando, fique atento. Assim que me mudar de casa, né? Eu aviso. Muita força e paz para você.